O seu computador está muito lento? Bom, fica então nessa videoaula que eu vou te dar algumas dicas de como você pode melhorar a performance do seu Windows com alguns passos básicos sem a necessidade de você formatar o seu computador. Então, veja como otimizar o seu Windows para deixá-lo mais rápido no trabalho do dia a dia. O meu nome é Luiz Ribeiro, eu sou professor na área de tecnologia da informação e nesse canal eu dou dicas de TI para o dia a dia. Então, se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e deixa um comentário para eu saber se você gostou ou não. Vamos lá, primeira dica que eu vou te dar para você melhorar a performance do seu computador se ele estiver um pouco lento, sobretudo na hora que você liga ele. Você vai pressionar as teclas Ctrl, Shift e depois a tecla ESC. Ele vai abrir esta janelinha aqui para você, que é o gerenciador de tarefas, ok? No gerenciador de tarefas, você vai vir nessa opção aqui, ó, Serviços, ok? E ele vai mostrar para você quais os serviços que estão em execução no momento. Então, veja, aqui eu tenho um grupo de serviços que estão parados. Deixa eu mudar aqui a ordem dele. E olha só, todos esses aqui estão em execução, tá certo? Isso significa que eles estão aí ocupando espaço de memória, de disco, de processador. Aí você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui, ó, em abrir serviços e ele vai abrir uma tela avançada aqui com esses mesmos serviços, só que aqui ele vai te mostrar uma informação importante, ó. Tipo de inicialização. Tá vendo esses que estão marcados automático? Esses que estão marcados automático significa o seguinte, quando você liga o computador, o Windows tem que carregar todos esses serviços aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai dar uma olhada nessa lista aqui. Se você ver alguma coisa que está aqui que não deveria ser executado quando você ligar o computador, você pode desativar, tá certo? Você pode desativar e aí você deixa, por exemplo, eu tenho um aqui, ó, esse NDesk Serve. Isso aqui é um programa que meu filho usa para fazer conexão remota em outro computador em função do trabalho dele. Então, veja, ele não precisaria ser executado automaticamente, tá certo? Então, se eu der dois cliques nele aqui, ó, eu posso vir aqui e mudar o status dele, ó, tipo de inicialização, ou posso colocar, ó, manual. Isso vai significar o quê? Significar que quando eu precisar desse programa, eu abro ele e ele começa a executar, mas ele não precisa ser executado automaticamente quando eu ligar o computador, porque isso vai atrasar ainda que pouco, mas quando ele pega todo esse grupo aqui, ó, né? Quando ele pega todo esse grupo aqui, né? Se essa lista estiver muito grande, né? Então, obviamente que ele vai demorar um pouco mais para fazer a inicialização. Agora, se você não tiver dúvida, se você não tiver certeza, né? Esse programa aqui, ó, inicializador do processo do serviço, eu não sei o que é isso, então não para ele, tá? Você só vai tirar aquilo que você tem certeza. De repente, um programa que você instalou, que você sabe que você não precisa dele ali quando você estiver iniciando o Windows, então você pode parar a execução dele, ok? Então, esta é a primeira dica de como você pode melhorar aí a performance. Segundo, você pode limpar os arquivos temporários, tá certo? Então, você vai pressionar aqui agora a tecla Windows, que é representado pela bandeirinha que fica aí entre o Ctrl e o Alt, Windows R, tá? Windows depois tecla R, e você vai digitar aqui, ó, temp, certo? Você vai digitar aqui, ó, temp e vai dar um OK. Ele vai abrir para você isso aqui, ó, que são os arquivos temporários do Windows, tá certo? Esses arquivos aqui, ó, ele vai criando, o Windows vai criando à medida que vai sendo executado, mas eles são temporários, eles não precisam estar aqui. Então você pode selecionar esses arquivos e apagá-los, tá? Você pode selecionar esses arquivos e apagá-los, alguns ele não vai deixar porque às vezes está em uso ainda, então tudo bem. Mas é uma forma de você fazer para que ele torne, ele limpe, né, esse cache aí de arquivos temporários, porque realmente isso acaba aí, ainda que seja pouco, mas ele vai ocupar aí um pouquinho de espaço seu também, ok? Então essa é a segunda dica que você pode fazer. Depois, você pode desinstalar programas que você não usa,
tá certo? Programas que você não usa. Então, você vai pressionar agora o seguinte, você vai pressionar a tecla Windows e depois a tecla I, Windows I, ele vai abrir aqui, ó, as configurações, tá certo? As configurações. Você vai lá em aplicativos, ó. Você vai lá em aplicativos e depois você vai vir aqui, ó, em aplicativos instalados. Então ele vai mostrar aqui para você, ó, tudo que você tem instalados aí de aplicativo no Windows, tá certo? Então você vai dar uma olhada nessa lista. Se tiver alguma coisa aqui que você não precisa, tá? Você pode remover. É bom você remover, porque vai liberar espaço, vai liberar, dependendo, de repente esse programa está sendo executado desnecessariamente, tá? Então você pode olhar aqui, ó, tudo que você tem instalado, um por um. Ah, eu achei um aqui que eu não quero, sei lá, por exemplo, esse aqui, ó, né? Então você vem aqui no 3 pontinhos, ó, e você tem aqui a opção de desinstalar, tá certo? Então, se você tiver certeza que não está usando mais, de repente você instalou temporariamente, ou às vezes até instalou ali de forma indevida, então você pode vir aqui e fazer a desinstalação dele, tá? Isso vai ajudar bastante também a liberar mais espaço no seu computador e, consequentemente, pode aí melhorar também a questão da performance, ok? Próximo item. Você pode usar a inicialização rápida, se é que ela já não está ativada. O que você vai fazer agora? Você vai digitar aqui, ó, você vai pressionar a bandeirinha do Windows ou simplesmente vai digitar aqui, ó, no rodapé, aqui na opção de pesquisar, ó, você vai digitar aqui por painel de controle, No painel de controle, você vai procurar aí uma opção chamada opções de energia. Em opções de energia, você vai escolher aqui, ó, escolher a função do botão de energia. E aí o meu já está marcado, ó, você precisa marcar, se não estiver, essa opção aqui, ó, ligar inicialização rápida, tá? Se essa opção estiver desligada, você deve marcá-la, porque ela também vai ajudar aí nesse processo para tornar um pouco mais rápido aí a inicialização, tudo bem? Então, se já tiver marcado, ok. Próximo item que você pode fazer, você precisa ativar aí um antivírus no seu computador, no seu Windows. O Windows já tem um antivírus dele, você precisa ver se ele está ativo. Se não tiver, você precisa instalar algum antivírus. Por quê? Porque o antivírus ele detecta programa malicioso, ele detecta vírus e isso atrapalha o seu computador, pode deixar lento, pode causar aí problemas. Então, no Windows, você vai fazer o seguinte, você vai voltar aqui na barrinha de pesquisa e você vai procurar por Defender, ou segurança do Windows, pode ser também, tá aqui, ó, segurança do Windows. Você vai abrir essa opção e você vai ver se ela está ativa. No meu caso aqui, ó, proteção contra vírus e ameaças está ativo, né? Então é bem importante. Eu tenho aqui alguns itens que estão inativos, mas essencialmente, ó, isso aqui é importante que esteja ativo, tá? E aí você vai ver aqui se tem alguma ação que você precisa fazer. No meu caso aqui está tudo bem. Então, se você não tem aí ele ativado, você deve ativar. Se você quiser instalar um outro antivírus também que seja confiável, que você conheça, também é bom para evitar que algum programa malicioso possa aí estar usando o recurso desnecessário da sua máquina, além de deixar ele mais lento, pode deixar aí também você em situação vulnerável. Tudo bem? Muito bem. Próximo item. Nós vamos voltar lá na telinha de configurações que a gente estava. Então, vou de novo, ó, Windows e você vai dar uma olhada nesse último item aqui, ó, no Windows Update. O Windows Update é o serviço do Windows que mantém atualizado o sistema operacional. Um dos grandes problemas do sistema operacional é quando ele está desatualizado, tá?
quando ele tem falha de segurança, quando ele tem uma série de coisas. Então a Microsoft lança periodicamente correções para esses problemas, que além de deixar mais lento o computador, pode também colocar em risco aí o seu uso, né? Especialmente se você estiver usando conectado à internet. Então é sempre bom você manter o Windows atualizado. No meu caso aqui, ó, ele tem 2 atualizações. Então, se você chegar aqui e tiver uma lista de atualizações, você deve pedir para fazer a atualização, né? No meu caso aqui, ó, ele tem essas 2 atualizações que na verdade já foram feitas, eu só preciso reiniciar o computador para que ele complemente essa atualização, né? E aqui tem uma opção interessante, tá vendo? Obtenha atualizações mais recentes assim que estiverem disponíveis. O meu está desativado, ó. Você pode ativar essa opção aqui para ele fazer essas atualizações de forma automática, tá certo? Isso ajuda muito e evita de você ter que ficar vindo aqui verificar se tem atualização ou não. Então, eu acho que esse é um recurso bastante importante que pode aí te ajudar bastante também nessa questão não só de performance, mas também na questão de segurança. Penúltimo item que nós temos aqui, eu vou voltar lá naquela telinha que eu mostrei aquela hora para você, ó, no gerenciador de tarefas. Então você vai pressionar Ctrl, Shift e a tecla ESC. Ele vai abrir aqui. Aquela hora eu mostrei para você essa aba de serviços, mas na verdade aqui tem bastante coisa e aliás isso aqui é muito útil para você ver essa questão de performance. Então olha só, você vai vir aqui ó, no item ó, processos e ele vai mostrar para você o seguinte, ó, no meu caso eu estou usando 77% do CPU, 61% de memória e assim por diante. Então imagine o seguinte, eu quero saber o que está usando, quem está usando mais CPU. Então eu vou clicar aqui, ó, ele está dizendo que é exatamente o programa que eu estou usando para gravar aqui, que tá usando bastante memória. Mas ó, eu vou abrir, por exemplo, aqui o Chrome, que é um rapaz bem complicado para essa questão de memória. Ó, vou abrir aqui o Chrome. Vou abrir aqui ó, alguns sites para ele usar bastante recursos, ó. Vou abrir aqui alguns sites. Então, ó, ele carregou bastante coisas aqui. Está carregando bastante coisas. Aí eu vou dar uma olhada agora aqui. Olha só, o CPU foi lá no 100%. Tá vendo? Aí se você vir aqui na opção desempenho, ó, na opção desempenho ele mostra em gráfico. Tá vendo? Eu estou usando 100% do meu CPU. Nesse momento, o meu computador está lento. Tá? Se eu for fazer alguma coisa aqui, ele vai demorar um pouquinho mais a responder, porque todo o processamento dele está ocupado, não tem espaço. Então, só que isso aqui é uma questão temporária. Isso aqui daqui a pouco ele vai cair, eu espero que caia, mas se você entrou aqui, você vê que o CPU está ali próximo do 100%, meio que constantemente, né? Ou memória, né? Por exemplo, a minha memória também está bem comprometida, né? Então, se a memória, se CPU, disco, né? Se estiver muito próximo do 100% e isso for constante, aí é problema. Olha só, tá vendo aqui, ó? O processamento já caiu. Então, tudo bem. Esses picos aqui é normal acontecer. Mas quando eles se tornam mais constantes, aí significa que você tem um problema. Isso vai deixar lento. Com certeza é uma das coisas que mais vai deixar lento o seu computador, é isso aqui. Aí você vai falar, tá, mas o que eu faço nesse caso? Você vai ter que fazer o seguinte, você vai voltar aqui em processos, né? Você vai voltar aqui em processos, vou ver memória. Quem que está usando mais memória? Né? Então é esse programa aqui, ó, é o que eu estou gravando. Mas vamos supor que esse programa aqui não fosse um programa que eu estivesse usando, alguma coisa, aí é ele que está roubando muito memória. Então eu preciso ou desinstalar isso aqui, ou atualizar a versão dele, ou parar a execução dele, né? Eu preciso ver, é como se estivesse doente, né? Você chega lá no hospital, faz um raio-x, ele mostra, ó, tem alguma coisa aqui que está, essa comida que você está comendo todo dia que está te fazendo mal, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que cortar aquela comida, né? Você tem que mudar ali, e é mais ou menos, isso aqui é um diagnóstico, tá certo? Isso aqui é um diagnóstico. Os picos, como acontece aqui, ó, são normais, mas quando eles se tornam constantes, especialmente aqui a questão de disco, né? Quando o disco está muito cheio, nossa, ele fica realmente bastante lento, tá? Ele fica bastante lento, e aí é uma boa opção para você fazer um diagnóstico aqui.
Tudo bem? Ah, mas eu já vi e desinstalei tudo que eu precisar, que eu podia, e ainda assim ele continua lento. Vou dar uma dica que não é aqui no Windows, mas que vai te ajudar muito. Dá uma olhada aqui nessa opção disco meu, tá vendo? Olha só, ele está dizendo aqui o seguinte, ó, que ele é um disco SSD, tá certo? Você vai olhar inclusive no seu computador se o disco seu é SSD. Se não for, eu recomendaria muito você trocar, tá? Você troca o seu disco por um, o seu deve ser somente SATA ou ATA, né, ou um outro, mas o SSD é uma tecnologia de leitura muito rápida em disco, ele melhora demais a performance do computador, você sente assim uma diferença brutal quando você troca o disco, tá certo? Então, dá uma olhada, se o seu disco não for SSD, considere trocar, levar num técnico e pedir para colocar um disco SSD, que você vai ver que vai melhorar muito a velocidade de gravação, a velocidade de leitura e, consequentemente, a performance do seu Windows, ok? Essas são as dicas, eu espero que tenha te ajudado, que tenha aí sido produtivo para você, e se for, faz aí um comentário, faz aí um joinha, curte esse vídeo, inscreve no canal para acompanhar mais dicas como essa. Muito obrigado.